Olá, sou o pastor Carlos McCord. É terça-feira. Espero que você esteja bem, já focado em Cristo Jesus. Eu espero que você já está se alegrando em Cristo e o fato que você sabe quem Jesus Cristo é. Estamos em 1 João, ainda em capítulo 2. Estamos ouvindo o apóstolo João ajudar essa igreja a ficar estável e cheio de esperança, porque eles conseguiram enxergar quem é Jesus e viver isso de uma forma plena. Mas os falsos professores estavam incomodando todo mundo e querendo modificar a igreja para um outro tipo de igreja. E João leva esse povo de volta para Jesus. Eu vou ler aqui em versículo 20, que a gente leu ontem, e eu quero continuar um pouco mais adiante. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Sabe que é uma coisa muito interessante que a gente percebe aqui com o apóstolo João fala com essa igreja. Os professores falsos olham para a igreja como pessoas que não têm conhecimento adequado ou conhecimento pleno. Mas o João, que conhece essa comunidade de uma forma profunda, João está completamente à vontade, dizendo que essas pessoas, muitas dessas pessoas bem simples, conhecem a verdade. E toda a verdade. Então, João olha para a igreja como pessoas que, de uma forma divina, foram permanentemente, eternamente alteradas. Elas já nasceram de novo, e a maneira que o povo provou que estavam realmente nasceram de novo, era que eles conseguem enxergar de uma forma plena quem é Jesus Cristo. Agora, pensa nas igrejas de hoje em dia. Normalmente, a igreja é dividida entre pessoas que sabem muito e as pessoas que sabem muito pouco. Não é assim? Muitas vezes, a gente elogia as pessoas que têm uma teologia refinada e profunda. Não estou falando contra conhecimento, especialmente conhecimento bíblico. Mas quando a gente olha para o cristão, o que é um cristão e o que a pessoa tem que conhecer para se qualificar como uma pessoa ungida, o apóstolo João diz que é aquele que fala a verdade a respeito da pessoa de Jesus, quem ele é. E ele diz, esse é o conhecimento que permitiu ele, o apóstolo João, declarar com tanta confiança que esse grupo conhece o Pai e o Filho. E não só conhece o Pai e o Filho, ele fala que tem o Pai e o Filho. Será que a gente, olhando todo cristão que a gente encontra e avalia se essa pessoa é um cristão genuíno, somente quando a pessoa abre sua boca e declara que Jesus é o Filho do Pai, o Messias. Agora, quando alguém quer alterar uma igreja,
como esses falsos professores, o que é que eles fazem? Eles tentam fazer a igreja olhar para os seus defeitos ou suas limitações. Em vez do pastor ou professor que está tentando instruir a igreja, afirmar em primeiro lugar que essas pessoas na sua frente já confessaram Cristo, então ele vai ensinar essas pessoas como pessoas que já têm a verdade e já têm o Pai e o Filho. Ele não vai falar para o grupo: que pena que vocês não sabem o que eu sei. Que pena que vocês são tão diferentes do que eu, como seu professor. Se uma pessoa tivesse, vamos dizer, o direito de olhar para a igreja e olhar a igreja como tendo menos, seria o apóstolo João ou qualquer outro apóstolo. Ele teria dito: coitados, vocês são pessoas tão simples, então eu não valorizo o que vocês são ou o que vocês têm. Vocês vão ter que depender de mim. Não, ele não falou assim. Ele diz: você tem uma unção que procede do Senhor e todos vocês têm conhecimento. Como seria diferente a igreja se a gente entendesse que a pessoa que confessa Cristo, ela confessa Cristo, e essa compreensão que a pessoa tem de identificar e afirmar e confessar Jesus é o milagre mais importante nas nossas vidas. O fato que eu consigo enxergar Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, e a minha possibilidade de voltar para o Pai e ser perdoado. Esse milagre de compreensão, essa unção que procede do Pai, deveria ser o que nos alegra na presença de qualquer cristão. Mas a gente mudou muito dessa postura que João tem para: você tem que me convencer através do seu nível de conhecimento intelectual e através dos seus feitos que você faz, que eu deveria tratar você como tendo a vida cristã, que é Cristo Jesus, uma pessoa. Muitos anos atrás, eu comecei a ler sobre C.S. Lewis, um autor na Inglaterra que abençoou tanto a Igreja de Cristo. Ele faleceu muitos anos atrás e tem um livro que ele escreveu. Na realidade, foi umas declarações de programa de rádio sobre cristianismo e era chamado Cristianismo Puro e Simples. E você pode achar esse livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É sensacional o livro. E no livro ele fala sobre a identidade de Jesus, como João fala aqui em 1 João. Ele disse assim: eu estou tentando aqui impedir que alguém diga a coisa realmente tola que as pessoas costumam dizer sobre ele, sobre Jesus. Essas pessoas falam: estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Uma coisa dessas a gente não deveria falar. O homem que disse o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande professor de moral. Ele seria um lunático, no mesmo nível de um homem que diz que ele é um ovo escalfado. Ou então ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou um louco, ou algo pior. Você pode calá-lo por ser um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos entrar com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande professor humano.
Ele não deixou isso em aberto para nós. Ele não pretendia ser. É importante a gente entender que quando estamos olhando para crentes, para aquele crente, vamos dizer, comum, não aquela pessoa que tem cursos e mais cursos e inteligência muito refinado, vamos dizer. Quando olhamos para pessoas neste mundo, existe uma pergunta básica: quem é Jesus? E o anticristo, o espírito do anticristo, é diminuir o que Jesus é, ou ignorar o que Jesus é. Mas como é que a gente percebe na comunidade cristã quem é que tem conhecimento? Quem é que tem o Pai e o Filho? É aquela pessoa que vive esse conhecimento e declara com sua própria boca que Jesus é o Senhor. E ela fala isso como um conhecimento divino que ela recebeu de Deus. Ela sabe que não foi a inteligência dela que descobriu isso. Ela sabe muito bem que ela recebeu esse conhecimento. Então, quando entramos na igreja e a gente vê as pessoas louvando a Deus, e elas vêm de todo nível social e de nível de inteligência, o que deveria chamar a nossa atenção que essas pessoas, com suas próprias bocas, estão declarando que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Messias. E ela está dizendo isso. E o fato que ela entende e compreende quem é Jesus deveria ser suficiente para a gente dizer o que o apóstolo João disse aqui. Essa pessoa, ela tem unção e conhecimento divino e ela não tem falta de nada, ela não tem que provar para mim mais nada, ela simplesmente deveria falar isso e viver isso. Porque para mim o viver é Cristo. Cuidado tentando qualificar pessoas, colocando sobre eles muitos pesos para carregar e muita teologia para dominar, antes de você tratá-la como sendo alguém que tem o Pai e o Filho. Se ela abre a boca e confessa Cristo, trata ela como alguém que tem o que você tem. Muitas vezes, trabalhando com líderes, eu faço uma pergunta assim para eles num retiro, vamos dizer. Falo assim: da vida cristã que existe de universo, quanto você tem? Eu tento levar eles a fazer uma avaliação. Quanto do cristianismo você tem? E eles param e pensam. E para não fazer eles sofrer muito, eu falo: quem aqui tem Jesus? Quem aqui tem Jesus, crê em Jesus, sabe que é o Messias? E aí eles falam: isso eu tenho. Então eu falo: então não se preocupe, você tem todo o cristianismo que existe, porque cristianismo é Jesus. E se você tem Jesus, você não tem falta de nada. E pare de correr atrás do cristianismo. O cristianismo achou você. Jesus achou você. Deus achou você em Jesus. E o Espírito Santo está dizendo para você: olhe para Ele. Olhe para Ele. Fique perante dele, sabendo que você é um milagre, porque você entende quem Jesus é. É muito lindo isso. Espero que você responda a pergunta que eu tenho Jesus e tenho tudo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.